Então, abramos a palavra do Senhor mais uma vez, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 12 a 15. Segunda aos Coríntios 9, 12 a 15. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Bendito seja o Senhor. Neste momento, aqueles que vieram preparados podem então estar depositando seus dízimos e ofertas no gasofilácio enquanto cantamos ao Senhor o Salmo de número 136. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Dê graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor. Bendito seja Deus. Quero convidar nosso irmão diácono Djalma Júnior para orar ao Senhor. Não? Então, José Nilton, por favor, ore ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. O Senhor que é Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença para buscar a Tua face, para Te bendizer em nossas vidas, para Te pedir, Senhor, que o Senhor ouça as nossas orações. Não somos merecedores que o Senhor nos ouça, mas somos necessitados, Pai. Nos abençoa para que possamos prosseguir na caminhada, Pai. Como chegou a confessar Moisés, se o Senhor não for conosco, Pai, não temos como prosseguir na caminhada, Senhor. E esse é o momento oportuno para Te agradecer os dízimos e ofertas, Senhor, que o Teu povo traz com alegria, com satisfação, com discernimento, Pai, e devolve ao Senhor. Abençoe, Senhor, esses recursos, abençoe os pastores dessa igreja, Pai, para com orações possa aplicar no Teu reino visível aqui nessa cidade
e que ela seja luz e sal, Senhor, nessa cidade, para alcançar aqueles que andam debilitados, Pai, aqueles que não enxergam, que não ouvem, Pai, que estão mortos em seus delitos e pecados. Obrigado, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no momento de edificação, vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez, a partir de Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. E aqueles que podem, eu peço a gentileza de se colocar em pé, por favor. Abacuque 3, do 1 ao 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas scintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Vamos cantar ao Senhor ainda mais 2 louvores. Salmo 19, do 1 ao 6, e depois do 7 ao 14, nos preparando para o momento da pregação.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. O qual como um noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. O qual como um noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado.
e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Rocha minha e meu Redentor. Sentai-vos, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Provérbios, capítulo 1. Já temos visto parte do capítulo 1 e o capítulo 2. Mas hoje quero compartilhar com os irmãos do verso 8 ao verso 19. Provérbios 1, verso 8 ao verso 19, diz o Senhor: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas,
se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos orar. Pai, mais uma vez diante da tua lei, diante das tuas palavras que serão expostas, por favor, te suplicamos a graça de que o Senhor quebrante os nossos corações por este martelo que esmiuça a penha, por este fogo que derrete o mais duro dos corações. Que o Senhor, por favor, brade nesta manhã, guardando-me até das minhas limitações e faltas, ó Pai. Que o Senhor, por favor, nos torne cônscios, tanto da responsabilidade daquele que fala, como da responsabilidade daqueles que ouvem. Que o Senhor, nesta manhã, nos agracie com a tua palavra, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. As más companhias sempre corrompem os bons costumes. Não deveria ser surpresa nós abrirmos o livro de Provérbios e esse tema iniciar, logo após a introdução do verso 1 ao verso de número 7. Os 6 primeiros versos funcionam como uma espécie de prólogo, uma espécie de prefácio, uma declaração de missão do restante do livro. E o propósito de Provérbios é nos ajudar a crescer em sabedoria, já tenho dito isto para os irmãos, entendimento, conhecimento, discernimento, prudência por meio do aprendizado atento, como nós já vimos no capítulo 2, e a instrução cuidadosa. O verso de número 7 do capítulo 1 fornece uma chave para nós desvendarmos toda a sabedoria. Verso de número 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, então, é o princípio do conhecimento e os tolos desprezam isso. Após esta breve instrução, então, Salomão mergulha agora de cabeça na sua primeira palestra, por assim dizer. Na sua primeira instrução, ele faz 10 discursos nos primeiros 9 capítulos, e cada um desse discurso ou palestra oferece um apelo urgente para buscar a sabedoria e inclui o endereço ou endereçamento, o coração do filho ou meu filho, como nós temos aqui em Provérbios várias vezes. E essas conversas entre um pai e o seu filho passam por Provérbios até no capítulo 10, e o primeiro discurso de Salomão é encontrado imediatamente após a afirmação fundamental do versículo de número 7, como já tenho apontado, do verso de número 8 até o verso de número 33. Começa então com um quadro violento de pressão de colegas, de pressão de companhias por meio de uma tentação perversa, o que nós temos aqui do verso 8 ao verso 19. E esse pai então fala com o seu filho para prepará-lo, para instruí-lo dos perigos e das responsabilidades que há na vida adulta. A primeira metade da primeira palestra, então, se encaixa aqui perfeitamente em 3 títulos principais. E o primeiro deles, o pai ensina para o seu filho o alerta contra o pecado.
Nós temos aqui no verso de número 8, quando ele dá a declaração: ouve, meu filho, a instrução de teu pai, não abandones o ensino de tua mãe. O pai diz como se fosse: ouça-me, meu filho, quando eu estou falando contigo. Preste atenção, igual como a sabedoria falará no capítulo de número 2, como nós já temos visto. Observe que ambos os pais aqui, pai e mãe, têm um papel a desempenhar e ensinar a criança, ou ensinar o filho sobre a vida, sobre a sabedoria. No entanto, o pai é o único que fala em primeira pessoa em todo o livro de Provérbios. Além disso, o ensino da mãe é identificado aqui com o do pai ao longo de todo o livro, sugerindo que o pai assume a liderança, mas que pai e mãe estão alinhados em um mesmo propósito, em um mesmo ensino. Por isso, retumba: ouve o teu pai, o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque estão alinhados, estão em harmonia. Mas o pai assume a liderança, ele estabelece o foco principal e a influência do lar, o que nós temos. A responsabilidade do filho, então, é absorver esse treinamento, essa instrução do seu pai e abraçar a educação que recebeu da sua mãe. E o versículo a seguir fornece motivação a este filho. Veja o verso de número 9 mais uma vez. Versículo de número 9 diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. No antigo Israel, nas culturas egípcias, guirlandas ou diademas, como nós temos aqui, guirlandas e pingentes eram símbolos de status, de poder, de riqueza. Então veja, a guirlanda ou a grinalda na cabeça de uma pessoa era o sinal de vitória, mostrava força, mostrava poder, mostrava triunfo, vida, triunfo sobre os inimigos. O pingente ou o colar, como nós temos aqui, diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O pingente ou o colar é um sinal de prestígios, de status, de alta classe na sociedade. É importante observar que essas riquezas, elas não são o resultado da instrução. O que Provérbios está trazendo não é que essas riquezas, esse poder é o resultado da instrução, mas é a própria instrução. É o próprio ensino que ele está dizendo que adorna. Esses adornos, então, são a instrução e o ensino que este filho recebe. Enquanto a maioria das pessoas julgará um filho ou uma criança por a sua aparência externa, Salomão aqui diz que a sabedoria dos pais é o que torna uma criança verdadeiramente atraente, uma criança verdadeiramente adornada, ou um filho verdadeiramente adornado. E a palavra graça aqui, ou gracioso, significa favorável. Simplesmente isso. Quando uma criança ou quando um filho honra os seus pais por meio de conselhos sábios, então ele ganha mais do que simplesmente uma boa atitude. Ele ganha mais do que uma boa ação. Eles se tornam uma presença agradável no mundo. Essas pessoas, esses filhos, se tornam essa presença agradável no mundo como alguém que vive acima do mundo, tanto em forma, tanto em força, quanto em status. Então o pai posiciona-se estrategicamente e posiciona esse ensino aqui, esse incentivo, logo no início, antes de fazer a súplica para o seu filho. Veja, ele primeiro traz um alerta, dizendo para o seu filho não deixar esta instrução e esse ensino. Ele dá um incentivo do porquê ele não deve fazer isso, e no versículo de número 10, então, ele traz ainda mais esse incentivo, quando ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Esse apelo aparece novamente no verso de número 15, quando ele diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Duas vezes o pai diz ao filho: filho, os pecadores vão tentar seduzir-te, os pecadores vão tentar atrair-te, homens inúteis vão tentá-lo e forçá-lo a fazer escolhas ruins.
Você seguirá o fluxo ou se lembrará de tudo o que eu estou dizendo agora e escolherá um caminho diferente? Tu lembrarás de tudo que eu tenho te ensinado, de tudo que tua mãe tem te instruído, ou tu seguirás o caminho deles? Um caminho que leva à morte e o outro caminho que leva à vida. Portanto, o pai está dizendo para o filho: não seja estúpido, não seja tolo, não seja nécio, não seja insensato e não seja louco, que são os nomes usados em Provérbios. Recuse a oferta e vá embora. E então ele passa a preparar esse filho para fazer a escolha certa, para saber escolher bem, conforme aquilo que a Escritura diz. O que se segue é uma ilustração do que esperar quando chegarem as más influências. E aqui então há o apelo do pecado. Nos próximos 4 versículos que se seguirão, Salomão pinta um quadro de como é a sedução pecaminosa, de como é essa sedução, como é que é a dinâmica desta tentação. E ele cria uma espécie de monólogo fictício aqui, com 4 promessas da boca de colegas para o seu filho. Essas tentações, elas não são exclusivas do cenário violento dessa parte de Provérbios. Em vez disso, eles retratam a natureza axiomática do que nós temos aqui, da própria tentação pecaminosa. E, na verdade, Salomão apresenta um cenário muito extremo aqui. Ele leva ao ad absurdo, ele leva às últimas consequências, de modo que tudo que o seu filho encontrar com menor grau cairá no dossel do seu aviso. Como resultado, nós temos 4 promessas atraentes aqui de pecado que valem a pena ser evitadas. Em primeiro lugar, o pecado promete aventura. Veja o verso de número 11. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Eles dizem: vem conosco. Eles convidam, imediatamente o jovem então é pressionado a se juntar a uma atividade criminosa dessa tripulação, destes homens. Venha conosco e lhe daremos uma noite inesquecível. Venha conosco e você terá uma aventura, uma sensação. E o verbo espreitar, colocado aqui no verso de número 11, geralmente é traduzido no Antigo Testamento para assassinato. Nós podemos encontrá-lo, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 19, verso 11. É também usado para sequestro em Juízes, no capítulo 21, verso de número 20. É usado também para sedução em Provérbios, capítulo 22, ou 23, verso 28. Então, nesse caso, há um derramamento de sangue irracional. Não há propósito algum, não há defesa. Na verdade, é apenas por aventura, é apenas pela diversão. O ato é inegavelmente maligno, porque a gangue tem como alvo inocentes. E veja, isso está nos lábios deles. Eles dizem no final do verso de número 11: ainda que sem motivo, os inocentes. Façamos isso. Este é um crime sem sentido, indigno e não provocado. O pai está falando para ele, então eles atacam sem razão os seus colegas, eles prometem emoção, eles prometem perigo e a emoção decisiva de tirar a vida de outra pessoa. Então o que nós temos aqui é uma representação de que a dinâmica do pecado promove a aventura, um êxtase, uma excitação. E veja, Salomão, o sábio, está usando uma causa ou um caso dessas coisas. Mas o pecado, de fato, ele promete essas coisas, ele promete esta aventura em diversos outros casos que podem ser aplicados. O pecado também promete, em segundo lugar, que nós temos aqui, poder. Aventura, mas também promete poder. Verso de número 12, quando ele diz: traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros
como os que descem a cova. Ao longo das Escrituras, o termo que é usado aqui é Sheol, e Sheol é associado à morte como um poder monstruoso que persegue as pessoas e as engole vivas. Isaías, capítulo de número 5, verso de número 14, fala muito bem disso e mostra essa figura. E a promessa do verso de número 12 é de uma habilidade e poder, um poderio. Esses delinquentes oferecem o poder de determinar quem vive e quem morre. Nós vamos espreitar os inocentes e então nós vamos tragá-los vivos como um abismo e inteiros como aqueles que descem a cova. Nós decidiremos quem vive e quem morre. O pecado, ele então oferece essa sensação de poder. Eles não têm medo de ninguém enquanto eles se posicionam sobre as vítimas. Armas na mão, como uma sensação de domínio alimentada pela adrenalina, alimentada pela aventura, pela excitação do momento. Observe a mudança de uma vítima no verso de número 11. Já havia isso, mas depois, no verso de número 12, começa então os inocentes, e traguemo-los vivos como um abismo, e inteiros como os que descem a cova. Não é apenas uma pessoa, não é apenas um ato pontual, é um ato corriqueiro e constante, que eleva-se ou que incorre-se sobre várias e várias e várias outras pessoas. É como uma droga, que cada vez mais se requer uma dose cada vez maior. E é isso que nós temos visto aqui. A sua atividade rapidamente se transforma em um modo de vida criminoso, em um modo de vida que é vivido por esse tipo de pessoa. E ao incorporar o poder da morte, eles se elevam a uma posição de autoridade sobre a vida. Então o pecado oferece ou promete aventura, poder, mas em terceiro lugar, ele promete também fartura. Veja o versículo de número 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos, acharemos ou encheremos de despojos a nossa casa. Matar um homem para pegar os seus pertences é uma maneira fácil de ganhar dinheiro, segundo o que eles estão propondo para este filho, para este jovem. A ganância, como o próprio texto vai terminar essa perícope, no verso de número 19, a ganância e o egoísmo são fortes motivadores aqui, uma mola propulsora para o comportamento pecaminoso, para continuar com esse estilo de vida. Pessoas poderosas vêm ao mundo como se tivessem um lugar cativo naquele lugar, um lugar a ser conquistado. Artistas são vaidosos e sobem aos palcos para receberem aplausos. Os avarentos, eles clamam por um lugar de transferência de riqueza da conta bancária de outras pessoas para as suas. As pessoas que são retratadas aqui, os pecadores amam a riqueza e usam as pessoas. É isso que ele está retratando. Eles amam as riquezas e usam as pessoas. Os santos, por outro lado, amam as pessoas e usam as riquezas para auxiliar o outro. E o pai está ensinando isso ao seu filho. O pecado sempre promete mais do que entrega. E finalmente, em quarto lugar, o pecado promete aceitação, aventura, poder, fartura e aceitação. Verso de número 14: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. A sorte era uma pequena pedra, nessa época era uma pequena pedra que seria jogada ao acaso, com outras pedras para determinar a vontade de Deus, ou a vontade dos deuses. Provérbios 16, 30 e 33 diz, que a sorte é lançada no regaço. Então, quando eles dizem, joga a tua sorte entre nós, eles estão convidando este jovem para se juntar a eles no seu destino, no seu caminho, naquilo onde este caminho dará, o resultado que ele trará. Eles querem que este jovem compartilhe o destino comum
desta aventura maligna. De certa forma, essa irmandade de ladrões, assassinos, está oferecendo uma substituição à família que instrui e ensina. É uma espécie de substituto para este jovem. Não estás gostando do que tens em tua família? Nós temos uma outra família a te oferecer. Uma família que te oferece aventura. Uma família que te oferece poder ao invés de te restringir. Uma família que te oferece fartura ao invés de te limitar. Uma família que te oferece aceitação quando você se sente desprezado. Entre aventura, poder, fartura e aceitação, é difícil olhar além do apelo do pecado, porque ele fala aos nossos desejos da natureza pecaminosa. Ele apela a esses desejos da natureza pecaminosa. Então, em uma palavra, o pecado promete realização. Em uma palavra, o pecado oferece satisfação. E após repetir a sua advertência inicial no verso de número 15, quando ele novamente fala: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, como ele já tinha falado no verso de número 8, ouve a minha instrução, ouve o meu ensino. Salomão então revela as repercussões de lançar a sua sorte com os ímpios. As repercussões de fazer aquilo que o Salmo 1 proíbe: andar nesses conselhos, se deter neste caminho e se assentar com ele. Agora ele fornece 4 consequências. 4 consequências nesses versículos restantes. Veja então quais são as consequências do pecado. Por mais empolgante, por mais empoderador, lucrativo e satisfatório que o pecado afirme ser, ele sempre falhará. E na verdade ele não apenas deixa de dar o que promete, como tira o que tu tens e dá aquilo que tu não queres, aquilo que tu não pediste. O pecado está longe de ser neutro e sempre, absolutamente sempre produzirá resultados terríveis. Não existe experiência pecaminosa que seja nula, neutra. Isso sempre afetará a sua vida de maneira negativa. Sempre. A colheita de uma vida que planta corrupção, transgressão, pecaminosidade, no final é a morte. Então, além do resultado da morte, quais são algumas outras consequências do pecado? Para começar, no verso de número 16, escravidão. Pois seus pés correm para o mal e eles se apressam para derramar sangue. Esse versículo é mais do que simplesmente uma reafirmação de um fato. Ao longo dos versículos 11 até o 14, o pai apresenta um cenário hipotético de sedução e de tentação. É o que ele está fazendo aqui. Nesses versículos finais, então, ele fornece aqui um comentário para ajudar o seu filho a refletir sobre essas implicações. Em vez de mostrar o apelo do pecado, ele conta a esse filho agora como ele realmente é. Ele diz: a oferta pode parecer empolgante, mas os seus amigos estão correndo para o mal. O objeto da sua busca é qualitativamente ruim. Ele está ensinando isso para o seu filho. Além disso, as suas ações são baseadas nos seus sentimentos, nos seus desejos, nos seus impulsos e não em fatos. Eles são impulsivos, são escravos dos seus próprios desejos, são escravos das suas próprias ou dos seus próprios pensamentos. Eles acreditam em suas próprias mentiras e eles assumem que a emoção, essa aventura, essa excitação vale o risco. Antes que eles tenham a chance de pensar,
de parar e pensar no que eles estão fazendo, é tarde demais, e eles já mataram alguém, e eles já se enredaram. Eles obedecem os seus impulsos perversos de violência, sem sentido, porque eles são escravos dos seus próprios desejos. Eles são escravos dos seus próprios desejos pecaminosos. Abra comigo Romanos, por favor, capítulo 6. Verso de número 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Paulo é muito claro ao dizer: se eu me ofereço como servo de alguém, se eu me ofereço para ele, para essa obediência, então eu sou escravo dele, se da obediência ou do pecado, da obediência para a justiça ou do pecado para a morte. Agora olhe João capítulo 8, por favor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso de número 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então veja, o que esse pai está ensinando a este filho é exatamente isso. A consequência do pecado não é liberdade. A consequência do pecado é escravidão. E são algemas e amarras que vão ficando cada vez mais fortes e profundas, enraizando na sua alma, atraindo os seus desejos, as suas emoções, de sorte que ele vai penetrando todas as coisas e te dominando. E isso é impressionante, porque ele não traz apenas essa questão da escravidão. O pecado também produz, em segundo lugar, no verso de número 17, porque é escravo, então agora traz tolice ou estupidez. Veja a figura que o pai traz para o filho, irmãos. Verso 17 diz: pois, porque os seus pés correm para o mal. Aliás, verso 17 pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Debalde quer dizer inutilmente. É inútil. Você coloca uma rede à vista de uma ave. Note a figura que está sendo colocada aqui. Mesmo um pássaro que vê uma armadilha é esperto o suficiente para voar, para sair fora, para não cair nessa armadilha. Mas o pecador não é esperto o suficiente para evitar o pecado e as suas consequências, porque ele é escravo daquilo. O caminho de um pecador não é apenas errado, é estúpido, é tolo, é louco. O caminho do pecado é apenas isso. Os efeitos do pecado são óbvios, são claros, mesmo para incrédulos. Enquanto todo pássaro tem o instinto dado por Deus para evitar a armadilha, os homens se envolvem no pecado, mesmo sabendo das consequências. São tolos, estúpidos, embrutecidos no entendimento, obscurecidos no entendimento. Se obscurecem, e por isso nós precisamos da lâmpada, da luz, que revela todas as coisas para nós. Eles acreditam na mentira de que tem o controle do que acontece, do que aconteceu e do que acontecerá. E o que aconteceu com os outros não acontecerá comigo ou com quem quer que seja, porque eu tenho o controle. O pecado consegue encher o homem mais inteligente de muita estupidez. Então veja, o pai está dizendo isso para o filho. A consequência do pecado, meu filho,
é que ele torna o homem estúpido, ele torna o homem escravo. E as consequências do pecado, meu filho, em terceiro lugar, verso de número 18. Mas estes homens armam ciladas para o seu próprio sangue, eles armam uma emboscada para as suas próprias vidas. É um choque, é um alarde, é um terror, porque não se esperava o resultado. Se aguardavam um resultado e receberam outro. Aqui estão os resultados do seu chamado inicial para essa aventura que eles fizeram lá no versículo de número 11. Por um lado, a situação é estúpida, é escravizante, e por outro, ela é chocante, ela é terrível. E lembrem-se, porque nós já vimos no grito da sabedoria, a sabedoria está clamando, a sabedoria está instruindo, e ela mesma usa este tipo de linguagem. Veja, a partir do verso de número 20, mais precisamente do verso de número 24 do capítulo 1, mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror, zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não ouvirei. Aí vocês vão me procurar, mas não vão me achar. E por quê? Verso de número 29. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os levará à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Então aqui estão os resultados. É chocante, é terrível, porque se prender nunca foi parte do plano. Receber esse tipo de medalha, por assim dizer, receber esse prêmio não era o esperado. Ninguém vira a narrativa contra si propositadamente. Ninguém vira os seus próprios canhões contra si. Mas foi exatamente o que aconteceu com estes jovens. E o que acontecerá com este jovem a quem o pai está aconselhando. Como Amã, que foi executado na forca que ele preparou para Mordecai. É a mesma situação que nós estamos vendo aqui. O pecado promete uma vida sensacional, mas produz a morte, produz escravidão. E finalmente, no verso de número 19, ele produz completa tristeza. Tais são os caminhos de todo aquele ganancioso por ganho injusto, ou tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Drena a vida, tira essa vida. A conclusão de Salomão é interessante porque é de natureza universal. Na vida nós devemos aprender a sabedoria a partir de perpetrar vítimas. Ele está olhando para o que aconteceu na vida de outrem e está aprendendo com isso. E é interessante porque é assim que nós podemos aprender a sabedoria a partir de perpetrar essas vítimas, tanto física quanto espiritualmente. Ele diz, é assim que acontece com todo aquele que faz a coisa errada, da maneira errada, pelos motivos errados. Eles querem mais, mas sempre acabam com menos, sempre acabam com nada. O ganancioso negocia seus princípios. O ganancioso negocia tudo o que for necessário, e isso drena a sua vida.
É o que o pai está ensinando para o filho. Mas ele já ensinou para o filho que antes disso, antes de ele buscar qualquer coisa para o seu sustento, para ter qualquer coisa com a obra das suas mãos, ele precisa temer o Senhor. Considerando que o pecado promete cumprimento, ou promete coisas e coisas, mas sempre entrega o fracasso, nós devemos nos atentar a isso. Quais são as aplicações que nós podemos tirar daqui? Provérbios pressupõe que ambos os pais abraçaram o dever de instruir os seus filhos com sabedoria. Há muitas casas no povo do pacto dividida, onde esposas jogam para os seus maridos e maridos jogam para suas esposas. Não é de um ou de outro, é de ambos. Uma casa dividida não subsiste. Não há como avançar, não há como crescer. Se há guerra no lugar onde deveria haver florescimento. Então, Provérbios já mostra de maneira inicial que são ambas as pessoas que devem fazer isso, o pai e a mãe, em harmonia. É claro, sob a liderança do pai, como nós já vimos aqui. Isso é muito importante, porque na família do pacto, no povo do pacto, o ordinário deveria ser que as coisas boas vêm com a sabedoria dos pais, que são entregues a seus filhos. As coisas ruins deveriam vir das experiências neófitas, nécias, tolas e estúpidas, experiências pessoais deste imaturo jovem, que quer fazer coisas, que quer decidir coisas, mas ainda não tem a experiência adequada e necessária para isso. Por um lado, há uma chamada aos pais, por outro lado, há uma chamada aos filhos. Por um lado, o Senhor chama os pais a um compromisso, a uma harmonia, a um mesmo propósito, a serem concordes. Por outro lado, a Escritura chama os filhos a se submeterem e a permanecerem, ouvirem o ensino do pai e não deixar a instrução da mãe. E lembrem-se, já vos falei que ouvir na Escritura sempre está atrelado a obedecer, e obedecer sempre está ligado ao amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é alguém que simplesmente fala. Quando meus filhos chegam comigo e me abraçam e dizem: pai, eu te amo, eu digo sempre para eles, relembrando: então, obedeça-me. Porque isso é um ensino propositado, porque quando eles escutarem nas Escrituras que Jesus falou: quem tem os mandamentos e guarda é que me ama, eles saberão como amar o Senhor. Filhos, não esqueçam a instrução de vossos pais. Eu penso que não há melhores pessoas no mundo que querem vossos bem. Não há. Um colega, no momento em que as coisas piorarem, pode te abandonar. Até pais podem abandonar seus filhos, é claro. Mas na grande maioria, os pais são os mais interessados no bem de seus filhos. Agora, se nós ampliássemos isso daqui, nós estamos também a igreja é chamada casa de Deus. Ouve a instrução de teu pai, não esqueça. O ensino de teu pai, não esqueça da instrução de tua mãe. O nosso Pai Celestial sempre está nos instruindo na igreja. E Ele deu pessoas para nos instruírem, que querem o bem da nossa alma, que velam pela nossa alma.
Na família do pacto deveria ser assim. A responsabilidade dos pais de ensinar e instruir os filhos a se tornarem sábios, a prosseguirem. E como é que começa a sabedoria? Temendo a Deus. E você ensina os seus filhos a temer a Deus, não simplesmente com palavras, mas principalmente com as tuas ações. Em ordem de gradação, seria: ore por teus filhos, porque você não tem poder de mudá-los. Dê exemplo para os teus filhos de piedade, de homem de Deus, de mulher de Deus, e então dê a instrução para os teus filhos. Por isso que Deuteronômio diz: estas palavras estarão no teu coração, e depois tu encucarás aos teus filhos, e delas tu falarás assentado na tua casa, tu falarás andando sobre elas, quando te levantar, quando tu te deitar, tu vai falar. Por quê? Porque ela está no teu coração. Mas se ela não estiver no teu coração, se não for um estilo de vida teu, serão palavras vazias. Você vai estar criando hipócritas. E eles são fáceis. Eles têm uma habilidade muito grande de identificar a hipocrisia. É incrível isso. Não te senta de maneira passiva e assista a vida acontecer com os teus filhos. Não te sentas e veja simplesmente eles sendo destruídos pelo pecado, não saberem lidar com seus próprios corações, não saberem lidar com seus próprios pecados. Não te sentas e veja a destruição do teu filho. Instrua de maneira ativa, ensine de maneira propositada a eles navegarem pelas águas turbulentas que eles estão por enfrentar, que um dia eles enfrentarão sozinhos. E como pais da aliança, sabeis que este mundo está cheio de influências destrutivas, lutando pelo coração dos teus filhos, lutando pelo teu próprio coração. É um fato. Você, eu e os nossos filhos estão sob influências de pressões, de amizades, de colegas, de pessoas, de propagandas enganosas, de liderança perversa, de filosofias ímpias. As Escrituras nos encorajam a combater essas coisas, não ignorá-las, não ignorar o fato, mas nos encoraja a proteger os nossos filhos, sim, de toda má influência, mas o nosso trabalho também é instruí-los, ensiná-los, fornecer orientação e mostrar-lhes o caminho melhor, um caminho mais excelente. Um caminho muito mais excelente. Dessa forma, quando o mal vier para eles, eles estarão prontos para lutar, eles saberão se defender, eles saberão combater. À medida que os nossos filhos se tornam adultos, à medida que nós nos tornamos adultos, nós deveríamos incentivá-los a assumir os deveres de um adulto fiel, de uma maneira responsável e eficaz. O pecado promete realizações. O coração humano é atraído como um imã para as incertezas do pecado. Como pais da aliança, nós precisamos alertar os nossos filhos de que o pecado é atraente, sim. É sedutor, sim. Mas só há engano, ilusão, mentira, desilusão, tristeza no final dessas coisas. Se tudo o que fazemos é orar por eles, providenciar sua comida, comprar brinquedos e ensiná-los a brincar com os outros, colocá-los em uma boa escola e não prepararmos eles para viver uma vida conforme Deus, então não fizemos nada.
Passamos a vida inteira labutando, trabalhando, achando que fizemos alguma coisa e não fizemos nada. Eles precisam saber que a ameaça é real, que este mundo mentirá para eles e que há consequências por andar no conselho do ímpio, por andar no conselho dos pecadores, no conselho do ímpio, se assentar com os escarnecedores. Viver esse estilo de vida, nós devemos também comunicar a natureza escravizadora do comportamento pecaminoso. Ensinar a lidar com seus corações pecaminosos. O pecado sempre o levará mais longe do que tu desejas ir. Sempre te dará recompensas que tu não esperavas, de maneira negativa e não positiva. Podes pensar que nunca faria algo tão perverso e vil como esse exemplo que Salomão deu. Tu podes olhar para outra pessoa e se perguntar como ela pode ir tão longe em sua jornada com o pecado, mas a natureza do pecado é escravizatória ou escravizadora, escravizante. É escravidão que ele oferece. Tu podes pensar, desde que eu não ultrapasse determinada linha, determinada fronteira, eu posso me aventurar sem me dar mal, sem morrer, sem ter consequências ruins. Podes até te convencer de que as tuas brincadeiras com o pecado são bem administradas, mas no final as consequências serão trágicas. No entanto, quando tu pecas, não és tu quem está no controle. Quando tu pecas, tu foste seduzido e subjugado pelo Senhor a quem tu desejaste obedecer. Na verdade, o cristão que peca voluntariamente abriu mão de todo controle. O cristão que peca deliberadamente, os incrédulos não têm escolha, porque eles são escravos do pecado. Mas o crente foi liberto do pecado e ele não tem desculpa alguma. Romanos 6,16, nós lemos: não sabeis que, se vos apresentardes a alguém como servos obedientes, sois escravos daquele a quem obedeceis? Quer do pecado, que leva à morte, quer da obediência, que leva à justiça. Então, se em meio a embaraços do pecado te perguntas como eu vim parar aqui, a resposta é simples. O teu mestre te disse para onde ir e tu foste. Cristão, meu amado irmão, minha amada irmã, tu tens que ser diligente na tua guerra contra o pecado, na tua mortificação contra o pecado. E se tu pensa que tu já resististe o quanto pôde, estás errado. Que tu já lutaste o quanto tu pôdes e não tem mais força. Ouça o que a palavra de Deus diz a partir de Hebreus capítulo 12. Se tu estás aí pensando e dizendo, pastor, o senhor não sabe qual é a luta que eu tenho contra o pecado, o senhor não sabe o quanto eu já resisti e eu não consegui. Ouça o que o escritor aos Hebreus diz a estes irmãos, capítulo 12, verso de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A minha pergunta é, na tua luta contra o pecado, tu já sangraste? Já foi tão dolorosa essa guerra para ti, que tu já sangraste? Então não me diga que já resististe o quanto pôdes. Ainda falta um pouco, ainda podes um pouco mais, porque o Senhor é a tua força. Há o Espírito Santo que habita dentro de você. Você não é mais escravo do pecado para obedecer o pecado. Você é servo da justiça. É a ela que você deve obedecer. John Owen disse uma vez e escreveu uma citação muito famosa: mate o pecado ou ele estará te matando.
Ele também disse que nenhum homem pense em matar o pecado com golpes poucos, fáceis e gentis. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Na luta contra o pecado, nós estamos em guerra todos os momentos, e quem está em guerra não dorme, fica em alerta. Qualquer vento, qualquer barulho, qualquer coisa, está alerta e pronto. O problema é que nós estamos vivendo uma vida negligente quanto ao que Deus nos deu, como Pedro diz, que Ele já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. As paixões da carne estão em guerra contra a nossa alma. Pedro mesmo disse isso na sua primeira epístola, capítulo 2, verso número 11. Se tu não levas a santidade a sério, nós escutamos sobre a santidade aqui na quinta-feira. Se tu não levas a santidade a sério, não te surpreendas quando a tua vida estiver cheia de buracos. Se tu não levas a vida cristã a sério, não te surpreenda quando as coisas vierem como um turbilhão sobre você e você não der conta. O pecado promete uma tremenda quantidade de liberdade, mas no final ele produz escravidão. Como pais da aliança, a única coisa melhor do que a proteção é a preparação. Eu estou preparando os meus filhos para a guerra. Guerra contra o mundo que é hostil a Deus. Guerra contra o pecado que labuta dentro da própria alma deles. Nós estamos preparando para a guerra. E se nós não tivermos esta consciência, nós não avançaremos. Sempre estaremos com o rosto no pó, não buscando a Deus, mas porque tropeçamos e tropeçamos de novo. Eu espero que tu estejas reservando um tempo para preparar os teus filhos contra os males deste mundo tenebroso, contra os assaltos do próprio coração enganoso dele. Eu espero que tu estejas instruindo sobre os perigos da tentação, como reconhecer a tentação, o engano do próprio coração, e como eles podem evitar quando essas coisas assaltarem eles. Este mundo perverso está cheio de armadilhas, irmãos. E à medida que os amigos dos teus filhos começam a cair como moscas, eu espero que o teu filho ou a tua filha seja inteligente o suficiente, seja sábio o suficiente para voar para longe. Salomão foi um escritor profícuo, e ele escreveu muitos provérbios, mas também escreveu alguns salmos. E um dos seus salmos mais famosos é o Salmo de número 127. O versículo 3 a 5 dizem o seguinte: você conhece? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre uma recompensa. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando falar com seus inimigos na porta. Salomão diz que os filhos são pelo menos 3 bênçãos para os pais. Pelo menos 3. Eles são uma herança, eles são uma recompensa e eles são um punhado de flechas. Essa última é uma imagem impressionante, porque só há uma coisa que vale a pena fazer com uma flecha. Ninguém se preocupa com a haste, com as penas, com a ponta afiada, com os entalhes de uma flecha só para colocá-la sob um vidro para ficar admirando-a. Ninguém se preocupa com uma flecha para ficar olhando a sua beleza. Ninguém mantém essa flecha na sua aljava por muito tempo. Ninguém põe uma flecha no chão e diz para essa flecha acertar o alvo por si mesma. As flechas, elas são feitas para atingir alvos. Elas devem ser retas.
elas devem ser afiadas, apontadas. Caso contrário, elas nunca vão conseguir atingir nenhum alvo. E então, pais, aqui está essa pergunta: para qual alvo tu estás apontando as tuas flechas? O que estás almejando? Qual é o teu objetivo para a tua família, para os teus filhos? Como medirias o sucesso ou o fracasso deles? O que tu estás fazendo com as tuas flechas? Ou o que tu fizeste com elas? Se ainda não descobriste, eu te encorajo a sentar e determinar esses alvos. Mas aqui tem algumas respostas comuns que geralmente eu ouço de alguns pais que não deveriam ouvir. Eu quero que os meus filhos ganhem mais dinheiro do que eu. Eu quero que os meus filhos não passem pelas mesmas coisas que eu passei. Eu quero que eles entrem para uma faculdade ou aprendam um ofício ou simplesmente fiquem longe de problemas. O meu objetivo é que eles, se forem mulheres, não engravidem antes do casamento, ou se forem homens, não engravidem outra moça, ou se tornem viciados em alguma coisa. Eu quero que os meus filhos se casem, que tenham seus próprios filhos, que vivam uma vida feliz e amem tudo o que eles fazem. Veja, irmãos, todos estes são bons alvos. Todos eles são. Mas nenhum deles vai longe o suficiente, porque nenhum deles é distintamente cristão ou bíblico. Estes são os mesmos objetivos daqueles que nós conhecemos como descrentes para os seus filhos. Pode perguntar se eles não querem esses mesmos objetivos para os seus filhos. Pessoalmente, eu quero que os meus filhos se saiam bem. Pessoalmente, eu quero algumas destas coisas para os meus filhos. Eu quero que eles se tornem membros produtivos da sociedade e experimentem mais felicidade do que tristeza, mais alegria do que tristeza, mas nenhuma dessas atividades é o meu alvo. E nenhuma dessas deveria ser o seu alvo. Honestamente, há apenas um alvo, biblicamente falando, que vale a pena qualquer pai cristão seguir e querer atingir. Porque quando os meus filhos estiverem diante de Deus e diante do seu Cristo, eu quero que eles ouçam as únicas palavras que eu também quero ouvir: muito bom, servo fiel. Entra para o gozo do teu Senhor, porque isso significa que eles amaram o Senhor, isso significa que eles serviram ao Senhor, isso significa que eles viveram para o Senhor. Se eles não tiveram qualquer outra coisa, isso não é interessante para mim. Eles podem ter, e se Deus dentro da sua providência quiser dar, que eles tenham. Mas uma coisa eu não quero que seja tirada deles: é a aceitação diante do nosso Mestre. E essa deveria ser a causa que você deveria perseguir, o norte que deveria dar para a tua vida, porque isso significa que você treinou bem no temor do Senhor, que eles temeram a Deus, que eles ganharam a sabedoria. Agora, eu não posso salvar os meus filhos, e nem tu podes salvar os teus, mas eu posso apontá-los para o Salvador. Eu posso direcioná-los, e eu posso mostrar a eles um servo fiel. Eu posso mostrar a eles um pai melhor do que eu. Eu posso mostrar a eles uma família melhor do que a nossa. Eu posso mostrar a eles a perfeição que eu também estou olhando, ou para quem estou olhando. Isso eu posso mostrar. Eu posso dizer a eles, em todas as oportunidades: meu filho, ouça, filho meu, ouça, minha filha, se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Não ande nos seus caminhos, se afaste deles, afaste os teus pés deles, porque eles prometem vida, mas eles entregam morte. Pode jogar todos os livros que se propõem a instruir pais no lixo.
Teus filhos não precisam de um modelo de celebridade, de um robô ou de uma tribo para ter aceitação. Eles precisam de um pai e de uma mãe que temam ao Senhor, que tenham conhecimento de Deus, que se relacionem pactualmente, corretamente com Deus. Eles precisam de pais que instruam em casa segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. Deixemos que todos recorram aos tecnólogos, aos neurocientistas, aos especialistas em desenvolvimento infantil, aos storytellers. Deixemos que os outros façam isso. Nós não precisamos de muito para viver. Nós só precisamos do ritmo que a palavra de Deus dá, da presença do Espírito Santo guiando as nossas casas, com a palavra e pela palavra, cada manhã e cada entardecer. Isso é o suficiente para nós, ou pelo menos deveria ser. Tudo o que tu precisas é da palavra de Deus e do temor a Deus para preparar os teus filhos para uma vida piedosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer isso. Vamos agora com o pastor Fábio. Amém, pela exposição fiel da palavra do Senhor. Nesse momento iremos participar da administração do sacramento. Teremos neste momento o batismo do pequeno Pedro. Mas antes eu quero trazer uma instrução aqui na pergunta do nosso catecismo maior. Pergunta número 167 traz o seguinte questionamento: como devemos tirar proveito do nosso batismo? E nesse momento, não somente Laércio, Valéria estará então tirando proveito, ou o próprio Pedro, mas toda a comunidade que faz parte do povo de Deus fazem parte então e devem tirar proveito desse momento. A resposta diz o seguinte: eu peço que você esteja atento. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, as nossas faltas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por este sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então, todos nós devemos, então, tirar proveito desse momento. Lembre-se dos seus votos. Lembre dos votos que você fez quando batizou seus filhos. Analise se você tem cumprido, se você tem sido zeloso, ou se você tem sido esquecido e desleixado
é algo que nós devemos experimentar em toda a vida. É um pacto de vida e de vida eterna. Por isso, então, aproveitemos então as bênçãos que o Senhor Ele traz para nós. Nesse momento, eu quero convidar a família para estar aqui à frente, para então iniciarmos esse momento de administração do sacramento. Acha-se presente então uma criança para ser batizada. Os pais então estão apresentando essa criança. E aqui eu quero convidar o nosso irmão presbítero Givaldo, está aqui próximo, para nos auxiliar no momento do batismo. Meus irmãos, é desejo de vocês consagrar a Deus este seu filho através do batismo? Vocês estão fazendo isso de maneira voluntária? Aqui vai então algumas instruções aos pais. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual há aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança, em que Ele promete ser o seu Deus e o Deus da sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Veremos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade, dos nossos filhos. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, porque na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora, que Deus concede a vocês o grande privilégio de lhe dedicar este seu filho, Pedro. Exorto-os a que declarem a sua fé e reconheçam solenemente, de maneira pública, os deveres que vocês têm para com Deus e para com sua igreja, em referência a esta criança, respondendo sinceramente as perguntas que serão feitas. Quero pedir que traga, por favor, os irmãos creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês prometem que o Senhor Deus for servido
conservar a vida do Pedro até a idade da razão em que ele irá professar sua fé. Vocês vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Escritura? Vocês prometem ensinar a ele a ler, para que ele leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-lo na disciplina e correção do Senhor? Vocês prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com a sua assiduidade, ensinando desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Amém. Nesse momento, então, iremos administrar o batismo. Pedro Gonçalves de Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, esse momento do sacramento o pequeno Pedro, então, ele faz parte da igreja visível, faz parte deste corpo. Da mesma maneira que os pais, Laécio, Valéria, têm responsabilidade do cuidado com Pedro, a igreja também tem responsabilidades de ajudar os pais, contribuir para que tudo aquilo que foi prometido e voltado hoje, para que eles tenham condição, para que essa criança ela cresça nos caminhos do Senhor, e quando ela chegar na idade, ela então professar a sua fé, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, nesse momento, vocês ganharam mais um filho, vocês ganharam mais um irmão. Pedro, ele é nosso irmão, então que o Senhor então estenda o pacto também na vida dessa criança. Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a Tua promessa em referência a esta criança que aqui te é apresentada. Nós a dedicamos e a oferecemos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor receba debaixo da Tua proteção e pelo Teu Espírito Santo. Seja, Senhor, o Deus Salvador, regenera e santifica, para quando ela chegar à idade da razão, Senhor, ao uso da razão, para que ela possa, Senhor, agir de maneira racional e te servir, te reconheça, te adore como seu único e verdadeiro Deus e Salvador. Te glorifique por todos os dias de sua vida, que ele seja incorporado na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim que tenha parte em todos os benefícios da sua morte, ressurreição, intercessão, como membro de seu corpo. Agrada-te, Senhor, dá a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo que foi ministrado no teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Sê com os pais, Senhor, o ajuda nesta tarefa. Senhor, tem misericórdia. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Nesse momento nós vamos cantar um hino ao Senhor. Logo após a oração final, impetração da bênção. Irmãos, cantemos o Salmo de número 146. Quero pedir que nos coloquem de pé para cantarmos ao Senhor.
minha alma glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dar o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, nós rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossa vida. Senhor, ser com a Tua igreja, que possamos cada vez mais buscar a Tua sabedoria, Senhor, de como nós devemos então vivermos. Senhor, como ouvimos na pregação, que os nossos filhos sejam instruídos e vivam, Senhor, nos Teus caminhos. Que por meio do sacramento do batismo possamos lembrar e experimentarmos, Senhor, a responsabilidade que nós temos de educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que eles possam, Senhor, crescer e amadurecer, Senhor, e chegar a ponto de virem até aqui à frente e então professar a fé, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Que eles então não sejam insensatos, loucos, mas que eles sejam então, Senhor, pessoas que tenham sensatez, e que o Evangelho chegue então, Senhor, até eles. E que, se for da Tua vontade, Senhor, daqui a alguns anos, os nossos filhos, tanto Pedro como os outros, venham até aqui à frente e professem a Tua fé. É a oração, Senhor, da Tua igreja. Sei que alguns irmãos que estão doentes, alguns que estão impossibilitados de vir, Senhor, como nossa irmã Aurora, cuidando de doentes, como nosso irmão Jailton, Senhor, que sofreu um acidente. Que o Senhor possa estar livrando e o procedimento cirúrgico possa vir, Senhor, e que Ele possa restaurar a sua saúde. Livra, Senhor, de todo o mal. Ser com os que completaram o aniversário essa semana, que eles possam viver para Ti, Senhor, e que toda a glória sejam dadas a Ti. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor.
Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Vocês podem sentar.